Let's talk about the media now, because as a Brazilian national, I followed the local coverage of this political crisis, and it became very clear that the coverage here in Brazil of this crisis wasn't impartial. Journalists got to the point that they were asking people to go out in the streets and protest against President Dilma Rousseff. What kind of role did that play in this crisis? Olha, contribuiu muito. A verdade é que o comportamento da mídia no Brasil é pouco democrático, ou seja, você tem 3 revistas, 4 principais jornais do Brasil e os principais jornais da televisão, não vou nem falar da internet ainda, ou seja, aqui trabalharam muito para vender coisas negativas contra o presidente. E agora os mesmos que vendiam contra Dilma tentam vender coisas favoráveis do atual governo, que o povo sabe que não é verdade. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que foi criada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado manchetômetro. Eu participei de uma reunião há poucos dias atrás e o professor organizador do manchetômetro, que vai atualizar o ano inteiro, ele tem um dado que é um pouco a realidade. De janeiro de 2016 até agosto de 2016, só o Jornal Nacional da Globo publicou 14 horas de matérias negativas contra mim e nenhuma favorável. 14 horas significa 7 partidas de futebol ou significa 30 dias de novelas, falando contra uma pessoa, acusando uma pessoa, denegrindo a imagem da pessoa. Isso foi feito com a Dilma. Isso foi feito com a Dilma. E não é por falta de diálogo, que a Dilma manteve diálogo com todo mundo. A Dilma fez dezenas de reuniões com os donos dos jornais, com o dono da televisão, sabe? E não resolve porque é uma questão ideológica. Eu chego a dizer que é uma questão de pele, sabe? O PT querer governar esse país, sabe? O PT, se completa o mandato da Dilma, seria o partido que mais tempo governou o Brasil. Mais do que Getúlio, que governou 15 de 30 a 45. Sabe? E depois o PT se meter a fazer com que as empregadas domésticas tenham direito. Sabe? O PT se meter a achar que os pobres da periferia podem fazer universidade. O PT achar que pessoas de cidade pequena do interior podem ter extensões universitárias, podem ter escolas técnicas. Aí é demais. Aí é afrontar uma cultura elitista de 500 anos que sempre governou o Brasil para 35% da população. Então, eu acho que a imprensa não perdoou isso, né? Eu até brinco às vezes que eu duvido que alguém salvou mais a imprensa brasileira do que no meu governo. Tá? Porque nós, estava todo mundo endividado, estava muita gente quebrando, ainda deve ter muita gente devendo para o governo, sabe? E nós sempre fizemos questão de não apertar a forca, porque, para nós queríamos democracia levada às últimas consequências. Exercer a democracia é a coisa mais sagrada. Dar o direito de criticar, ter o direito de responder. Do you regret having done that? Não me arrependo, não. Sabe, na verdade, eu, às vezes, me arrependo de não ter conseguido, com antecedência, ter colocado para votar no Congresso Nacional uma regulação dos meios de comunicação no Brasil, porque a nossa regulação é de 1962. Você veja que a gente não tinha nem fax, nem internet, não tinha nada. Era telefone daquele de... Ou seja, o nosso meio de comunicação é muito antigo. E você tem 9 famílias que são donas de todos os meios de comunicação num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial. Então, eu sinceramente... acho que o PT não precisa nem esperar votar o governo. Acho que os deputados do PT têm que apresentar uma proposta de regulação. E não queremos uma regulação à la China ou à la Cuba. Queremos à la Inglaterra, à la Estados Unidos, à la Alemanha, sabe? Nós não queremos nada que impeça a liberdade de imprensa. Mas o que nós queremos é que liberdade tem que ser acompanhada de responsabilidade, né? Porque é o que falta no Brasil. What do you hope
these multiple crises will teach Brazil? Can the country take anything, learn anything from this process? Olha, eu gostaria que o Brasil voltasse a ter tranquilidade. Tranquilidade na política, por isso nós precisamos de uma reforma política profunda, porque grande parte dos partidos que existem hoje no Brasil são fisiológicos, não representam nada, e é muito complicado você discutir coalizão política com partidos fisiológicos. Portanto, o Brasil precisa de uma reforma política. Eu gostaria que o Poder Executivo voltasse a funcionar governando o país. Eu gostaria que as instituições todas voltassem a funcionar corretamente. Sabe, que a economia voltasse a funcionar para que o Brasil tivesse tranquilidade. Sabe, para que o Brasil vivesse o período que ele viveu de 2003 a 2012, a 2014. Sabe, o Brasil era cheio de esperança. Pesquisas internacionais mostravam que o brasileiro era o povo mais otimista do mundo, que era o povo que mais acreditava no futuro. Sabe, essas coisas nós precisamos voltar a acontecer no Brasil. E por isso eu defendo que nós precisamos voltar à normalidade.